Graça e paz, caríssimos ouvintes. Aqui é o pastor Wagner Aprígio. Que bom que você veio. Em instantes, ouviremos mais uma palavra extremamente bíblica. Uma palavra de fé, amor e esperança. Mas antes, eu tenho um convite para lhe fazer. Nos apoie na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta as nossas mensagens, comente, diga o que o amigo Espírito Santo falou ao seu coração. Compartilhe esta mensagem de fé. E não esqueça de ativar as notificações, pois semanalmente nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Agora, abra o teu coração, pois Deus tem uma palavra para você. Segundo, Deus é o nosso meio. Não podemos usar outros meios para chegar ao fim. Se usarmos outros meios para chegar ao fim, o nosso fim será condenação eterna. O único meio para termos um the end, um final feliz, é Deus. Não podemos esquecer de Deus no meio da caminhada. Alguém diz que o nosso problema, alguém disse isso, que o nosso problema não é nem o início, o nosso problema é o meio. Você já observou que o meio das coisas, o meio da caminhada, o meio do relacionamento, o meio da família, o meio dos sonhos, esse é o problema, no meio. Começar a gente começa. Começar é fácil. Começar é fácil. Começar tudo é fácil. Vou começar uma faculdade, vai lá e começa. O problema é no meio, que começa a pressionar muitas provas. É muito fácil começar as coisas. Eu vou comprar um terreno. É fácil, começa a juntar o dinheiro. O problema é o meio, quando esse dinheiro for necessário para outra coisa. O problema é o meio. Vou comprar um carro, eu vou comprar um carro importado. É muito caro. Você compra. O problema é quando as prestações começarem a apertar. O problema é quando esse carro começar a quebrar e a manutenção for alta. O problema é o meio. Eu vou namorar com esse menino, mãe. Eu vou namorar com ela, mãe. Ela é a mulher da minha vida, mãe. Vai e namora. O problema é no meio. Quando o pau quebrar. Diga assim comigo: começar é fácil. O problema é o meio. É no meio das coisas. Você lembra o povo do deserto? Começaram bem a caminhada. Você lembra do povo no deserto? O povo de Israel, que ficaram 400 anos no Egito. Na hora que Deus detonou o Egito, na hora que Deus permitiu que os egípcios dessem ouro, prata a eles, eles disseram: esse Deus é bom demais, está doido, cara. Esse Deus é maior. E saiu do Egito com ouro, com prata. E, escute, não saíram só os hebreus, saíram também egípcios encantados com Deus. E foram, disseram: esse Deus é bom demais. Quebrou, foi tudo e foram. Mas o problema deles foi no meio da caminhada, no meio. Quando eles viram o mar vermelho, já começaram a reclamar. Quando eles viram que faltaram água, começaram a se queixar. O problema é o meio. Aquele povo não entrou na terra prometida, não foi por causa do início deles, que o início foi fenomenal, saíram muita gente do Egito. Aquele povo não chegou na terra prometida por causa do meio da caminhada. Davi reconheceu Deus no meio da sua história. Agora, para Davi reconhecer Deus no meio da história, Davi errou. Muitas vezes nós temos a tendência, temos o declínio, somos inclinados a errar para perceber que não vai dar certo. E Davi vai contar essa experiência. Ele reconhece Deus no meio da sua vida por causa de uma teimosia, por causa de uma prepotência, por causa de uma autossuficiência de Deus. Acompanhe comigo o verso 6. Davi diz assim, presta atenção, você percebeu que verso 1 ao 5, Davi está contando o que Deus fez no início.
Deus me ergueu, Deus me curou, Deus fez isso, Deus me livrou da morte. A alegria sempre vem pelo amanhecer. Esse Deus é maravilhoso. Agora, no meio da caminhada, Davi está se sentindo seguro. E aí, observa comigo o verso 6. Davi dizendo: quando me senti seguro, eu disse. Essa palavra seguro no original quer dizer quando eu me senti próspero. Quando eu me senti próspero, quando eu me senti autossuficiente, quando eu entendi que eu sou o cara, quando eu entendi que eu venci porque eu sou bom, quando eu entendi que eu conquistei tudo isso porque eu fui forte. Este verso, ele está apontando para a arrogância de Davi. E Davi diz aqui, quando eu me senti seguro, eu disse. Ele abre o peito, rasga o peito e diz: jamais serei abalado. O meio é arriscado. O meio de uma caminhada, o meio de um processo é arriscado em duas diretrizes, em dois viés. O primeiro viés arriscado do meio da caminhada é quando eu me sinto muito suficiente, eu me sinto muito conquistador, eu me sinto muito vitorioso. As vitórias em excesso no meio da caminhada, se nós não vigiarmos, é arriscado. É arriscado. Porque chega um tempo que eu entendo que eu não preciso fazer mais nada, eu já tenho tudo. Quando é o momento que o crente deixa de orar? Quando ele mais precisa ou quando ele não precisa de nada? Quando ele acha que não precisa de nada, ele não vai orar mais. Para que orar? Ele orava para ter comida, Deus deu. Orava para ter carro, Deus deu. Orava para casar, Deus deu. Orava para ter um bom emprego, Deus deu. Orava para ser um patrão, Deus fez. E ele pensa, a oração dele é só assim: obrigado, Jesus. E pronto. E às vezes nem ora mais para comer. Ele só lembra depois, quando a barriga está esticada, ele fala: ô glória. Temos que tomar cuidado com o meio da caminhada. O outro lado arriscado, o outro viés arriscado da caminhada é quando eu chego no meio da caminhada e percebo que, cara, não aconteceu quase nada em minha vida. É muito arriscado também. Caminhamos, estamos no meio do deserto, como o povo de Israel. Caminhamos, aí o que nós pensamos? Quero água, e não tem água, é deserto. Quero carne, não tem carne, é deserto. O que nós pensamos? Cara, lá atrás era melhor. Da onde eu saí era melhor. O meio da caminhada, quando eu entendo que nada aconteceu, é arriscado eu blasfemar de Deus. Corremos o risco de blasfemar contra Deus quando achamos que caminhamos e nada aconteceu. Então, pastor, peraí, então se é arriscado ter muito e é arriscado ter pouco, o que nós fazemos? O que vamos fazer? Eu acho interessante, primordial, uma passagem em Provérbios, bem assim: Senhor, eu não te peço muito e nem pouco. Ele fala bem assim: eu não quero muito para que meu coração não ensoberbeça e esqueça do Senhor. Eu não quero pouco para que meu coração não blasfeme contra o Senhor. Ele diz assim: Senhor, me dá o suficiente. Me dá a proporção que não me afasta de ti. Eu não quero ser pobre ao ponto de blasfemar, e não quero ser rico ao ponto de ser arrogante contra ti. Davi se sente muito seguro, ele se sente forte por si mesmo. Ele diz: eu jamais seria abalado. Conhece crente assim? Você conhece pessoas assim? Que chegaram a um ponto de não precisar de mais nada? Estamos tendo uma fuga em massa de pessoas que entenderam que não precisam mais se reunir como igreja. Eles dizem assim: eu posso ser cristão na minha casa. Eu também sou.
Eu sou cristão na minha casa, no meu trabalho, na rua. Preciso ser, aliás. As pessoas estão fugindo a cada dia de relacionamento, sabe por quê? Eles dizem: eu já me sinto seguro, nada mais me abalará. Mas sabe o que Pedro disse sobre pessoas que insistem em viver de forma solitária? Pedro disse assim: olha, o diabo está ao nosso derredor como um leão, procurando alguém para tragar. E aí você gosta do National Geographic, você gosta de ver alguns documentários sobre animais, você sabe como um leão, como uma leoa, como eles trabalham para atacar uma presa. Eles não vão logo no bando, na manada, no rebanho. Ele espera algum animal da manada se afastar. Quando ele percebe que está só, aí ele, bum, atacam. É assim que o diabo faz. Pessoas que se sentem seguros demais pela sua prepotência. Pessoas que se sentem seguros demais por sua arrogância. Pessoas que abrem mão de princípios bíblicos como Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão. Pessoas que abrem mão daquilo que Jesus diz: se vocês amarem uns aos outros, serão conhecidos como meus discípulos. Jesus disse: se vocês estiverem em plena unidade, vocês serão meus discípulos. Davi se sentiu seguro demais no meio da caminhada. Ele disse assim: eu seria abalado? Jamais. Tenho tudo, tenho dinheiro, sou o rei, tenho riqueza, tenho a mulher que eu quero, tenho tudo que sonhava, tenho tudo que sonhei. Então Davi disse, ele enche a boca de arrogância e cospe, dizendo: eu não serei mais abalado, porque eu sou forte. Vamos perceber o que acontece com a arrogância de Davi. Diz assim, verso 7: Senhor, com o teu favor deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. Ele cuspiu, ele vomitou no prato, ele disse que era muito bom, que era muito forte, que nada mais poderia abalar. Ele diz para nós: foi só Deus esconder a face dele de mim e eu fiquei aterrorizado. A nossa autossuficiência só acaba quando Deus nos deixa um pouco só. A nossa autossuficiência só vai nos abandonar quando Deus mostrar a você que você sozinho não é nada. Existem coisas na vida que o dinheiro não paga, a riqueza não paga. Presta atenção: o dinheiro compra casa, mas não compra lar. O dinheiro compra a melhor cama do mundo, mas não compra o sono. O dinheiro compra os remédios do mundo todo, mas não compra a saúde. O dinheiro compra a religião, mas não compra Deus. Nós precisamos abaixar as nossas cabeças e reconhecer Deus em nosso meio. A Bíblia fala de alguém que começou bem, que o pai dava tudo que ele sonhava, que era um dos herdeiros talvez mais bem-sucedidos da época. Mas a Bíblia diz que este certo jovem, ele abriu mão da companhia do pai pelas coisas do pai. Lucas 15, a parábola do filho pródigo. O menino que tinha tudo jogou fora por dinheiro. A grande questão ali é que aquele menino, aquele rapaz, ele trocou a companhia do pai pelas coisas que o pai tinha para oferecer. Tem muita gente largando a companhia de Deus por aquilo que Deus pode oferecer. E nós precisamos amar Deus não pelo que Ele tem para nós, mas por quem Ele é para nós.
Porque amamos Jesus. Amamos Jesus porque reconhecemos Cristo como um Senhor de milagres? Ou amamos Jesus porque reconhecemos Ele como Salvador do mundo e Filho de Deus? Não troque a companhia do Pai pelas coisas do Pai. Sabe, você conhece a história triste. Aquele menino pegou a herança dele, foi embora de casa, deixou o coração do pai entristecido. Diz a Bíblia que ele gastou tudo com prostitutas, com noitadas, com, entre aspas, amigos falsos, amigos de momento, amigos que estavam ali enquanto ele tinha alguma coisa. E você sabe muito bem da história. Aquele menino, ele passa um perrengue na vida terrível, até o momento culminante da virada na vida dele. E esse momento culminante eu não quero narrar, eu quero ler o versículo. Diz a Bíblia que caindo em si, diga assim comigo, caindo em si. Esta é a palavra-chave para que a gente não esqueça Deus no meio de nossa jornada. Precisamos cair em si todos os dias. Escute bem, eu e você não precisamos cair em si quando tudo se acaba. Eu e você nós não precisamos cair em si quando tudo der errado. Cai em si hoje, cai em si agora, cai em si agora. Talvez a sua vida não esteja totalmente destruída, talvez você está com uma vida difícil sim, mas não é impossível mudar a sua vida. Então caia em si agora. Aquele jovem, diz a Bíblia, caindo em si, ele disse: isso é fenomenal. Si para si mesmo. Ou seja, precisamos pregar primeiramente para nós. Porque a gente prega para um, prega para outro, prega para muitos, mas não prega para nós mesmos. Precisamos ter o espelho do filho pródigo. Olharmos no espelho e pregar para nós mesmos. Reconhecer nossos próprios erros. Olha só, ele prega para ele mesmo dizendo, ele diz: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Versículo 18. Ele disse: eu me porei. Ele disse o quê? Eu me porei. E se eu é pessoal, se é a minha vida que está difícil, eu preciso me pôr diante da situação. Eu preciso decidir essa situação. Eu preciso decidir sair da crise. Porque ele disse: eu me porei a caminho. Eu voltarei para meu pai. Ele disse o quê? Eu voltarei para meu? Ele não disse: eu voltarei para as coisas do meu pai. Quando ele perde o que o pai deu, ele sabe que perdeu sim o que o pai tinha, o que o pai deu, mas não perdeu o pai. Eu voltarei para o meu pai. Você pode nessa noite voltar para o seu pai. Os presentes da vida passam, acabam, mas o seu pai é eterno. O nosso pai é eterno. Ele disse: eu voltarei para o meu pai e lhe direi, eu direi ao meu pai. Eu não mandarei recado, eu lhe direi: pai, 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 pequei contra o céu e contra ti. Se na fase do meio da sua vida você vacilar, você errar como Davi, se nós errarmos como Davi no momento do meio da caminhada, presta atenção, não desista por isso. Davi não desistiu. Davi sabia, ele sabia que Deus estava no início, estava no meio, estava no fim. Põe a mão no seu pulso assim, põe a mão no pulso, vê se você consegue sentir. Está fazendo assim? Vê se você consegue sentir seu pulso. Tá conseguindo sentir a batida?
Sabe o que significa essa batida? A Bíblia diz: aqueles que têm vida têm esperança. Olha o que Davi diz: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará, proclamará a tua fidelidade? Davi disse: Deus, eu errei no meio da minha caminhada, eu fracassei no meio da minha caminhada. Mas ele disse: não deixa eu morrer agora, não. Me dá mais uma chance. Me faz voltar com vida. Me dê a oportunidade de consertar isso. Sabe, quando estamos em vida, nós temos a oportunidade de consertar o que erramos. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Porque a cada manhã, quando você acorda, Deus está dizendo: você tem chance para consertar muita coisa e viver um novo tempo comigo. Deus tem dado nova chance para nós. Agora, é preciso, como um filho pródigo, primeiro cair em si, segundo pregar para si mesmo, terceiro voltar e dizer: pai, não foi ninguém que errou, não foi culpa do fulano, não foi culpa do ciclano. O filho pródigo disse: eu pequei contra ti. Eu quero te fazer uma pergunta bem fácil agora. Deus é o meio, Deus é o início, o meio e fim. Eu não sei quantos anos vocês têm. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que agora, nesse momento da vida que estamos vivendo agora, estamos no início, no meio ou no fim? Estamos no início, no meio ou no fim? É individual, depende do momento de cada um. Alguns podem ter um início de vida com Deus agora. Alguns podem consertar o meio da sua história agora. E alguns também podem estar no fim da vida agora. Eu te convido nessa noite, como Davi, reconheça a Deus no meio da sua vida, no meio da sua história. Davi admite: no meio da minha vida eu errei, eu fracassei, eu falhei, eu vacilei. Mas ele diz assim: a ti, Senhor, eu clamei por socorro.